Beijo, obrigada, bom fim de semana para você também. Começando o seu primeiro plano, agora, olha só, o governador João Azevedo e o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, se encontraram hoje. Eles estiveram reunidos no Palácio da Redenção para tratar aí das ações de combate e enfrentamento à Covid-19. Falaram também sobre o protocolo de vacinação. Isso porque o Supremo Tribunal Federal decidiu pela obrigatoriedade da vacina. Ou seja, quem não se vacinar vai sofrer algumas penalidades. E eles falaram sobre isso, a gente vai trazer isso ao vivo. A gente também continua repercutindo em primeiro plano a história lá da votação na Câmara de Vereadores de João Pessoa da quarta-feira, que aumentou, que reajustou os salários dos parlamentares, prefeito, vice-prefeito e também dos secretários auxiliares do prefeito de João Pessoa. Pois bem, repercussão, teve ação popular, né? Tanto do Instituto do IPP, o Instituto Projeto Público, teve ação também de um advogado, ele civil, foi lá como pessoa do povo, entrou com uma ação popular e já tem resposta da Justiça com relação a isso. João Corujinha foi intimado, a gente também vai trazer os detalhes para você sobre isso. Primeiro plano começando agora. Olá, mais uma vez, boa tarde para você. Olha, o governador da Paraíba, o João Azevedo, que é do Cidadania, ele se reuniu hoje com o prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, do PSD, que logo que eleito falou, né, nessa disposição para o diálogo com o governador. Pois bem, esse diálogo já começou e o objetivo desse encontro foi discutir ações conjuntas de enfrentamento à pandemia. A gente vai falar agora ao vivo com a repórter Juliana Teixeira. Ela acompanhou tudo, vai trazer os detalhes para a gente. Oi, Ju, boa tarde. Oi, Rejane, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o clima de eleição já ficou para trás, né? E essa reunião aí entre o governador João Azevedo e o prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, já demonstra isso, que as atenções agora são voltadas a vacinar a população da Paraíba e, especificamente nesse caso, aos moradores de Campina Grande. Então, a reunião durou quase 2 horas e João Azevedo disse que a intenção foi tentar alinhar aí a política de vacinação do governo do estado com o município, para que os dois possam aí se integrar e se ajudar nesse momento. Vamos ver o que é que o governador falou após a reunião. Que a gente possa definir a forma e a melhor maneira possível de integrar as duas equipes que têm como missão primeira o enfrentamento da Covid-19. Esse foi o objetivo da reunião, o detalhamento de ações, a montagem de uma agenda que será divulgada proximamente do encontro entre essas duas equipes, para que a gente possa, mais uma vez, agora nesse repique de contágios e de casos que estão acontecendo no país inteiro, a gente possa dar a mesma resposta que nós demos anteriormente, lá nos meses de maio, junho. Vocês viram aí nas imagens, né, que além do governador estava o prefeito Bruno Cunha Lima, o secretário de Saúde do estado, Geraldo Medeiros, e o vice-prefeito de Campina Grande, além de outros secretários, estavam todos alinhados. A gente até chegou a perguntar se havia tido outra conversa sobre outro assunto, como economia, finanças, mas João Azevedo disse que o tema foi mesmo saúde e principalmente aí o controle desse repique, né, de novos casos da Covid-19 e a vacinação quando assim chegar e for liberada pela Anvisa. Bruno Cunha Lima disse que a intenção é alinhar as ações para que a cidade de Campina Grande continue aí controlando casos da doença, da Covid-19, assim como garantindo atendimento hospitalar. Isso tudo com foco já na vacinação, que deve acontecer, segundo o governo do estado, já no final de janeiro. Vamos ver. A política de prevenção e de combate a esse repique, esse aumento no número de casos de contágio do coronavírus, e também falando sobre a política de vacinação, de imunização da população paraibana, em específico das pessoas de Campina Grande, assim que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promover a liberação das primeiras vacinas, dos primeiros lotes. O nosso compromisso de garantir aos campinenses
aos paraibanos, no caso do governo, a vacinação, assim como eu disse, que as vacinas forem liberadas e forem entregues pelo Ministério da Saúde. Pois é, Rejane, essa conversa só deve ser afinada, alinhada de fato, né, e completamente quando for definida aí qual é a vacina que vai chegar aqui ao estado da Paraíba. O prefeito eleito Bruno Cunha Lima disse que a cidade já tem expertise aí para vacinar toda a população, o mesmo discurso repetido por João Azevedo. Nos próximos dias, João Azevedo disse que deve lançar um novo decreto, tendo em vista aí esse aumento de casos no estado da Paraíba, mas ainda não adiantou que medidas devem ser tomadas. Rejane. Ô Ju, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a vacinação contra o coronavírus vai ser obrigatória. Ao todo, 10 ministros votaram aí nesse sentido, né, com exceção de um deles, que foi o Nunes Marques, recém-chegado ao Supremo. O ministro Ricardo Lewandowski, que é relator do caso, destacou que ninguém deve ser coagido a se imunizar, mas a corte decidiu que estados e municípios podem adotar medidas restritivas contra quem se recusar. Tipo, explicando aí para você que está acompanhando a gente pode andar sem roupa em casa, mas na rua a gente é obrigada a andar de roupa. Se a gente andar nu na rua, a gente sofre punição. É mais ou menos nesse sentido, para você entender. Então, ontem, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que não vai tomar a vacina contra a Covid-19. Infelizmente, essa atitude partindo dele é complicado, porque isso gera um efeito cascata negativo. E diz que não vai ter punição nenhuma adotada pelo governo federal. Mas aí o Supremo deixa muito claro que essa decisão fica aí para estados e municípios de aplicarem medidas restritivas. E aí eu queria saber se nesse encontro de hoje, Ju, essa questão da obrigatoriedade foi conversada ali, se Bruno Cunha Lima e o governador João Azevedo chegaram a falar disso. Pois é, Rejane, eu questionei justamente, né, os dois sobre essa decisão do STF. E aí os dois têm uma opinião bastante alinhada em relação a esse aspecto. Ambos disseram que não há compulsoriedade, né, não é compulsório, mas que vai ser sim obrigatório e que quem não se vacinar pode ter aí medidas restritivas de circulação. A exemplo do que já acontece com a vacina da febre amarela, por exemplo, quando a gente relaciona o Brasil a outros países. Vamos ouvir aí agora a opinião dos dois gestores. Essa decisão da obrigatoriedade é importante entender também que não se trata de coerção. As pessoas misturam um pouco a obrigatoriedade com coerção. O fato de ser obrigatório não significa dizer que alguém vai lá na casa do cidadão obrigá-lo a tomar. Não, quem não quiser tomar, não vai tomar, não existe. O que acontecerá com certeza é que quem não tomar a vacina possa ser alvo de algumas limitações. Por exemplo, viajar, talvez assumir algum emprego, como é normalmente e que acontece hoje com diversos outros segmentos de obrigatoriedade nossa. Nós precisamos entender que liberdade, vida e propriedade são bens que antecedem o Estado, são direitos e garantias fundamentais que antecedem o Estado e que a liberdade do indivíduo precisa ser respeitada, embora, em alguns casos, ele passe por uma limitação. Exemplo, nós brasileiros, quando não nos vacinamos contra a febre amarela, por exemplo, em alguns casos nós somos impedidos de entrar em outros países como a própria União Europeia. Existem limitações. Pois é, Rejane, eu também questionei o governador João Azevedo sobre essa política antivacina que se levanta aí no país nesse atual momento, né? Muita gente tendo aí um pouco de receio em tomar as vacinas, e perguntei sobre uma possível campanha educativa e de conscientização do povo paraibano para que sim, tomem a vacina para além das medidas restritivas aí impostas a quem não quiser se vacinar. Ele disse que o Estado deve sim, nos próximos dias, elaborar uma campanha para poder conscientizar toda a população da necessidade e esclarecer sobre os efeitos da vacina em cada um de nós. Rejane.
Ju, é lamentável, inclusive, que o presidente Jair Bolsonaro diga que não vai se vacinar, né? Porque ele é seguido por muita gente, influencia muita gente. E a gente tem aí no Ministério da Saúde, por exemplo, sempre que a taxa de vacinação cai, a campanha, né? Quando o Ministério da Saúde diz vamos vacinar, tal, isso faz com que muita gente acabe vacinando e o Brasil vira, inclusive, referência quando o assunto é vacinação. Então, dentro de um problema como que a gente enfrenta, né? Existe uma fala dessa do presidente, no mínimo vexatório. Mas vamos acompanhando os governadores e prefeitos, né, Ju? É isso, Rejane. A gente vê aí com a situação do sarampo, né? Uma doença que já estava praticamente erradicada e que voltou a atingir brasileiros depois desse novo governo, né, que vem aí disseminando essa informação de que a vacina não é tão importante e que não pode ser obrigatória. Mas a gente segue aqui com o nosso trabalho de informar. Exatamente. Também nosso trabalho de informar e promover a educação, que faz parte disso. Ju, já a gente volta a conversar. E só lembrando que ontem a gente trouxe aqui, né, a Sandra Mascarenhas, ela que é PhD em imunologia, falando exatamente sobre o movimento anti-vacina, falando exatamente sobre as fake news, e ela deixou muito claro: é preciso tomar a vacina, não tem nada disso que vacina causa câncer, que tem HIV dentro da vacina, tudo fake news. Então, você precisa se proteger para proteger, inclusive, a coletividade, né? Porque uma pessoa contaminada, 100 pessoas contaminadas acabam contaminando mais de 100. Então, veja a potencialidade aí do vírus. Então, a gente precisa fazer a nossa parte também. E os governos, a parte deles. Olha, a Justiça Eleitoral tem até hoje para diplomar os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores eleitos em novembro. Tá? Uma resolução do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba estabelece que, em razão da pandemia, a data e o formato da entrega dos diplomas fica a critério das juntas eleitorais de cada cidade. Em Campina Grande, o prefeito eleito Bruno Cunha Lima, que você viu agora há pouco aqui em João Pessoa, no Palácio da Redenção, junto com o Lucas Ribeiro, que é o vice, e os 23 vereadores da cidade, eles foram diplomados ontem durante uma cerimônia transmitida via internet. Em João Pessoa, sem qualquer tipo de cerimônia, o prefeito eleito, o Cícero Lucena, o vice Léo Bezerra, vereadores eleitos, suplentes, tiveram que acessar simplesmente o site disponibilizado pela Justiça Eleitoral, emitiram o diploma que foi digitalmente certificado. E aí vamos falar de Covid ainda, né? Olha, a Paraíba confirmou 1.278 novos casos de Covid-19, 20 mortes em 24 horas, sendo 13 registradas de fato entre quarta-feira e ontem, né, dentro desse prazo de 24 horas. De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, João Pessoa é o município que confirmou o maior número de casos nessas últimas 24 horas, 245 casos. Patos vem em seguida, a segunda cidade, né, com a segunda maior incidência de Covid, com 106 casos, de acordo com esse último boletim. Seguida de Olho d'Água, Souza, com 48 novos infectados cada. Até o momento, 157.396 pessoas contraíram a doença, 122.219, felizmente, conseguiram se recuperar, né, gente? Mas a gente tem aí um saldo extremamente negativo. 3.507 mortes na Paraíba pela Covid-19. Você acompanha comigo aí na tela? A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado de 53%, na verdade 60%, já está em 60%, na Grande João Pessoa 54%, Campina Grande 55%, Sertão do estado mantendo aí esse nível preocupante de ocupação de leitos de UTI em 83%. E em função da pandemia, gente, os presos do regime semiaberto devem seguir para o regime domiciliar, caso façam parte do grupo de risco para a Covid-19 e estejam em presídios superlotados, que é o caso de muitos presídios aqui da capital e da Paraíba. A determinação foi feita ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, atendendo a um pedido da Defensoria Pública da União. Não vão poder mudar de regime os presos que cometeram crimes com graves ameaças, tá? E vamos agora atualizar o estado de saúde do senador José Maranhão para você. Ele que é do MDB, que está tratando de uma insuficiência respiratória ocasionada pela Covid-19. Maranhão já respira, felizmente, sem a ajuda de aparelhos. De acordo com o boletim médico que foi divulgado ontem, o parlamentar de 87 anos segue internado na UTI, Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, com quadro clínico estável, consciente, mas ainda sem previsão de alta da UTI. O senador mais idoso do Brasil, Maranhão, com 87 anos, ele foi internado em João Pessoa, dia 29 de novembro. Dias depois teve que ser transferido para uma UTI
Ele foi via UTI aérea, inclusive, para a capital paulista. E o primeiro plano muda a página, fala agora do reajuste nos salários de vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários de João Pessoa. Reajuste este aprovado pela Câmara de Vereadores quarta-feira passada. A juíza Flávia da Costa Lins Cavalcante intimou o vereador João Corujinha, do Progressistas, ele que é presidente da Câmara Municipal de João Pessoa. Portanto, a gente já tem aí uma reação judiciária, as ações que foram movidas contra esse reajuste. É Juliana Teixeira que vai trazer esses detalhes para a gente. Ô, Ju, Corujinha agora vai ter de se explicar, inclusive apresentar o projeto, né, que não foi apresentado aí. É verdade, Rejane. A ação teve muita reação, né? Inclusive já da Justiça, e a juíza Ana Flávia Costa Lins Cavalcante, da primeira vara da Fazenda Pública aqui da capital, determinou o prazo de 72 horas para que o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador João Corujinha, apresente o projeto de lei e mostre do que se trata e diga, apresentando aí todos os detalhes desse projeto. A decisão aí é uma resposta a ações populares que se levantaram logo após o anúncio, né, a votação e a aprovação desse reajuste na Câmara Municipal de João Pessoa. A gente sabe que o projeto entrou em pauta sem que ninguém soubesse exatamente do que se tratava. Aliás, sabia sim, os componentes da mesa diretora sabiam do que se tratava, e já já a gente vai mostrar por que a gente diz isso, por que a gente afirma isso. Então está aí na tela a decisão da juíza estabelecendo o prazo de 72 horas para que o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa apresente esse projeto de lei que não está ainda pronto para se visualizar, não está visível no site da Câmara Municipal de João Pessoa. Rejane. Ô, Ju, a gente tem também uma decisão do TCE, né, do Tribunal de Contas do Estado. Quer dizer que, além dessa questão do TJ, o TCE também se pronunciou, foi isso? Exatamente, no mesmo sentido, inclusive, e lembrando aí algumas proibições que já haviam sido acertadas ao longo desse ano de pandemia. Então, o Ministério Público de Contas pediu que o projeto de lei complementar, o 2.885, fosse apresentado pela Câmara Municipal de João Pessoa. Lembrando aí que, durante esse período, o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas também lembrou que, durante esse período de pandemia, estava vetado qualquer tipo de reajuste salarial dos vereadores. Rejane. Pois é, então a gente tem uma reação em cadeia, a reação popular, porque as ações, né, são ações populares, né, que foram movidas aí contra esse reajuste descabido e que entra em confronto, ou seja, não tem harmonia com a legislação vigente. Ju, e aí as sessões, né, da Câmara de Vereadores de João Pessoa, elas são filmadas, né? Isso, elas são transmitidas. A gente tem trecho dessa sessão, né, que mostra exatamente a aprovação, como se deu a aprovação desse reajuste? Olha, Rejane, para nossa sorte, as sessões agora durante essa pandemia passaram a ser transmitidas, antes era só pela TV, também pela internet, pelo YouTube. E aí a gente analisando como o projeto chegou à mesa diretora, como ele foi tratado nesse momento, a gente vê que, primeiro, o projeto não chegou a passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, isso fica bem claro no vídeo que a gente vai assistir daqui a pouco, e também demonstra o descaso com que o presidente da Câmara Municipal tratou a reação já prevista pelo vereador Damásio Franca. Vamos ver o trecho aí que mostra justamente isso. Mas tem 14? 14? A gente vai botar isso junto com a lua. Tá logo agora. Caralho, amanhã vai estar todo mundo aqui. E o que é que tem? Projeto de Lei 2285-2020. Vamos colocar em discussão. Em discussão. Vereador Lucas de Brito. Presidente, o projeto foi lido só o número.
A vereadora vai ler o... Do que é que se trata? Não dá para discutir uma coisa que só tem um número. Qual é o projeto? Vereadora, eu quero esclarecer que é revisão, a gente não está com aumento, é revisão, porque até tem uma lei... Judiciário aumenta salário, ninguém fala nada. A Câmara está há 12 anos sem reajuste salarial, mas ninguém comenta quando a Câmara não reajusta seu salário, vereadora Elisa. Então vamos colocar em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado com os votos contrários de vereador Lucas de Brito, Sandra Marrocos, Tiago, Lucena. Só. Aprovado com 3 votos contrários. Na primeira e segunda discussão. Aprovado. Na primeira e na segunda discussão, que aconteceu aí em menos de 10 minutos, né? Como a gente viu aí, o vídeo foi editado, mas dá para perceber que o próprio presidente nem contabiliza o voto contrário do vereador Humberto Pontes, que foi ali saber, né? O projeto passou pela CCJ, não tive conhecimento. E aí foi a única preocupação visível aí do presidente da Câmara era se havia quórum ou não para a votação do projeto de lei que aumenta aí o salário dos vereadores, que passa agora de R$ 15.000 para R$ 18.991. Rejane. Pois é, Ju, obrigada. Só para trazer para você, a gente falou das ações populares, né, Ju? Ação popular. Uma foi movida pelo IPP. Sim. O PP não conseguiu ter acesso ao projeto de lei que foi enviado para votação e aí nessa ação colocou o vídeo, né? Colocou reportagens, ou seja, para mostrar que realmente houve, ou seja, são elementos de prova. E o IPP diz o seguinte, que esse tipo de sessão, essa sessão que a gente viu, claramente que não respeita o princípio da transparência e desrespeita uma série de outros princípios, né, Ju? Exatamente, faltou muita transparência. A gente viu aí o próprio vereador Lucas de Brito ficou, mas que projeto é esse? Então, uma ação popular foi movida pelo Instituto Projeto Público, exatamente, e uma outra ação foi movida por um advogado. Então, a gente vê que são vários levantes e essa ação desse advogado, a primeira decisão da juíza é em relação à ação do IPP e essa segunda ação desse advogado aqui de João Pessoa, que também foi uma ação popular, deve sair a decisão ainda hoje, tendo em vista aí o momento aí, o período de recesso do Tribunal de Justiça da Paraíba. Rejane. Acompanhemos, pois, para mostrar para você como é importante a fiscalização, como é importante, né, a participação popular, para que nós possamos exercer também nosso poder de controle. Então, os órgãos têm que fazer o controle, mas nós, como população, como indivíduos, cidadãos, precisamos também exercer esse papel de controle e participação. É importante dentro desse processo, né, Ju? Obrigada. Jane, e só lembrando que em todo esse processo aí a gente mostrou, né, quase que passa despercebido também da imprensa, que é um órgão também, né, serve como órgão de fiscalização, qualquer pessoa, qualquer cidadão comum pode dar entrada numa ação popular requerendo aí a nulidade de qualquer ato. Obrigada, Ju. Vamos acompanhando aqui. Obrigada pela participação, pelas informações. É interessante, né? O vereador Milanês diz, ninguém fala dos outros aumentos ou só falam quando a gente aumenta, não fala quando a gente reduz. Então, eu não sei o que ele anda assistindo, vereador, com todo o respeito que a gente tem ao senhor. Porque aqui a gente faz essa cobertura, todo o jornalismo que trabalha com jornalismo político aqui faz essa cobertura. Nós falamos aqui, inclusive, do decreto assinado pelo prefeito Luciano Cartacho, fora o decreto de calamidade pública da União e do Estado, que simplesmente veda qualquer tipo de reajuste por causa da pandemia até o dia 31 de dezembro. Nós falamos aqui várias vezes, vários outros veículos de imprensa também falou sobre isso várias vezes. Então, o senhor não está assistindo ou, enfim, o senhor está querendo enganar a quem? Não engana, né? Por favor. Então, a gente precisa exercer aqui nosso papel de controle, sim. Esse é um papel da imprensa, é o papel de todo qualquer cidadão. A gente precisa disso porque a democracia precisa disso também. Olha, a ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, nega o pedido de liberdade feito pela defesa do irmão do ex-governador Ricardo Coutinho,
do PSB, Coriolano Coutinho. Ele foi preso no último dia 9 de dezembro, inclusive acusado de quebrar as regras de uso da tornozeleira eletrônica e segue na penitenciária de segurança média Juiz Hitler Cantalice, em Mangabeira. A decisão de Laurita foi proferida ontem, exatamente um ano depois de Coriolano ser preso pela primeira vez, suspeito de integrar uma suposta organização criminosa que teria desviado 134 milhões de reais da saúde e da educação. Vou para o intervalo, volto já já com notícias de Brasília. De volta, a gente fala de educação agora. O Fundeb, principal fonte de financiamento da educação pública do país, foi aprovado. Então, quem vai trazer os detalhes, depois de muita polêmica, né? Quem vai trazer os detalhes para a gente direto de Brasília é a nossa correspondente Fernanda Martinelli. Boa tarde. Olá, Rejane. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Ontem, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto que trata sobre a regulamentação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Esse texto já havia passado aqui pela Câmara, porém, uma emenda que destinava valores para instituições privadas de ensino acabou gerando uma repercussão muito negativa. E quando o texto foi para o Senado da República, foi feita a alteração com a retirada dessa emenda. Com isso, todos os investimentos vão ser destinados à educação pública. Após a aprovação no Senado e feitas as alterações, o texto teve que voltar para que os deputados fizessem a análise e aprovação. Quem falou conosco sobre essa votação do Fundeb foi o deputado federal do Progressistas, Aguinaldo Ribeiro. Valorizando os profissionais da educação, né, valorizando todos aqueles que têm a missão, né, que eu considero uma missão na educação, de construir uma geração. E por esse motivo nós votamos o texto do Senado, sem emendas, para garantir o fortalecimento da educação pública de qualidade na Paraíba e no Brasil. Muito bem, venceu aí a educação pública, né? 1h39, falando aqui com minha voz da consciência, dá tempo da gente falar de racismo, não dá? Massa, então esse é o tema agora que a gente traz para você. Olha, pretos e pardos representam 58,39% da população paraibana, ou seja, bem mais da metade, né? Então, eles são maioria da população e ainda assim enfrentam preconceitos de todo tipo, todos os dias. Para se ter uma ideia, de 2019 até setembro de 2020, foram registrados 110 crimes de racismo e injúria racial na Secretaria de Estado de Segurança. Não é pouco, não. A reportagem é da Michele Souza. A delegacia de polícia é o local para onde as vítimas de injúria racial ou racismo devem ir, mas nem todo mundo tem essa coragem ou consciência dos direitos. Os dados mostram que esse ano o número de registros está menor do que em 2019, talvez pela pandemia ou pelo próprio perfil das vítimas. O delegado Marcelo Falcone explica as diferenças entre injúria e racismo. Injúria racial é quando eu atinjo a honra subjetiva de uma pessoa. Assim, é um insulto direcionado a uma pessoa. Eu estou lhe ofendendo, então eu estou atingindo o conceito que você tem de si mesmo. Essas injúrias elas podem ser de cunho LGBTfóbico, racial ou qualquer outro. O racismo, temos a lei do racismo, a lei 7.716/89, que elenca várias situações de racismo. Dentre elas eu vou citar, por exemplo, você não ser admitido no emprego por conta da sua raça, da sua religião, da sua orientação sexual, pela sua identidade de gênero. Não ser bem atendido, ou não ser atendido num restaurante, num hotel, num local de amplo acesso. Digamos também, uma pessoa que expõe um preconceito, não diretamente a uma pessoa, mas a toda uma população, entende? Para a polícia, nos dois casos, é importante ter provas, efetivar registros. Esse é apenas um dos tipos de orientações que o Centro de Referência de Igualdade Racial João Balula realiza. Tânita explica que o centro é um espaço de apoio e informação, um acolhimento necessário para quem sofre na pele esse tipo de violência. Você que é vítima, você vai ter o espaço de ter um psicólogo, se você precisar, de um assistente social, de um pedagogo e de um jurídico. Então, a vítima, quando a gente tem a notícia de um caso,
Temos a parte de direitos humanos, que faz a questão da busca ativa, ou seja, de ir até a vítima, procurar a vítima e dizer, o Centro João Balu está à disposição de você, de forma gratuita, certo? Se for do seu interesse, você vai ter todos os profissionais à sua disposição. Então, isso hoje em dia, é um marco incrível para a questão contra a desigualdade racial e contra o preconceito religioso também. É isso aí, olha, antes de me despedir de você, mandando um beijo para todo mundo que está aqui com a gente, acompanhando pelo Facebook, o Alexandre, a Tereza, Lidenberg, a Creuza está dizendo que é um absurdo obrigar as pessoas a tomarem vacina. Essa é a posição da Creuza. A gente tem muita gente, beijo para o Diogo, a gente vai ver aqui a tua sugestão de pauta, tá, Diogo? Para o Antônio também, beijo grande, Irineu também, Irinaldo, perdão. Beijo para vocês, bom fim de semana, a gente volta a se encontrar segunda. Fiquem agora com muito mais. Tchau.